É tradicional o grande avanço de filmes e seriados sobre a temática do terror, horror e por aí vai. Bem, tendo em vista a chegada do Halloween, como todo bom outubro. E a Netflix, também como outras produtoras, começou a lançar os seus seriados e filmes. No caso de hoje, vamos falar sobre um documentário / seriado chamado aqui no Brasil como Eu Vi, um nome um pouco estranho, poderia ter sido bem melhor traduzido, mas no original é chamado Hunted. Bem, mas sobre o que é esse seriado / documentário? Eu Vi narra a história dita verídica de 6 pessoas que ao longo também dos seus 6 episódios. No caso, cada episódio tem duração mais ou menos de 20 a 30 minutos. Uma coisa bem rápida de assistir. Mas o ponto é, cada história é narrada por um desses personagens, em que basicamente ele senta numa cadeira, numa sala junto com outros amigos e familiares e começa a contar uma história da vida dele, do seu passado. Enquanto ele vai narrando essa história, a produção ela faz uma dramatização dos acontecimentos com outros atores. Então você tem uma parte intercalada entre o personagem narrando os acontecimentos e uma outra parte sendo dramatizada. O que é bom a parte da dramatização? O que eu não posso dizer muito bem da veracidade das histórias. Por quê? Muitas das histórias ali parecem ser reais, possivelmente são reais. Não acho que todas elas, principalmente a segunda, mas depois nós vamos falar sobre isso. Só que, no ato da pessoa narrar e de dramatizar a história, fica com alguns pontos soltos. Por exemplo, a pessoa vai narrando a história, não, e aconteceu isso, 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 e vai sendo mostrado em tela. Só que também tem coisas que ele não narra que aparecem em tela. Aí você fica num tom meio... pode ser verdade, mas tem fatos que estão sendo aumentados ou alterados pela produção. Porque se o cara não está narrando, então teoricamente não aconteceu. Então a série, a produção acrescenta mais e mais detalhes. Nesse momento de transição entre uma parte e outra, fica um pouco desconexo. Sabe? Você tem um cara falando, aí troca, aí no outro o rapaz já tá chorando na história. Mas você nunca viu ele começar a chorar, ele já começa chorando. Já tá no momento chorando, então não sei se... Fica com uma cara às vezes fake. E os participantes, os amigos dos participantes, às vezes eles fazem perguntas, mas é tipo, são perguntas que não acrescentam nada. Eu sei lá, tipo... isso realmente aconteceu com você? É tipo, se o cara tá narrando, provavelmente tá acontecendo. Pra que esse tipo de pergunta? E tem outras e outras perguntas também que não fazem muito sentido. E um pequeno problema da obra, pra mim, é que por serem marcados como situações verdadeiras do verídico, quase nenhuma delas tem uma solução. Acabam sendo casos de assombração e quase nenhuma delas teve solução. É tipo, o cara pode estar sendo assombrado daquele momento, então não tem um final feliz. Ou nem sendo final feliz, às vezes, só nos últimos 2 episódios eu acho, que aparece alguém que é dito como especialista no assunto pra tentar dar uma solução. Às vezes fica só o cara narrando e tipo, isso ainda continua hoje em dia. É tipo, pô cara, que droga a sua vida então, né? O que eu tinha falado que algumas deles não parecem serem verdade, algumas histórias. Por exemplo, a segunda história é sobre uma menina, na casa da família dela, em que o pai dela é um serial killer. E que ela vai narrando que ao longo da vida dela, o pai vem a matar várias e várias pessoas. E tipo, a família sabia e aparentemente a comunidade sabia. E tipo, não tinha um policial nessa história? Ninguém na polícia decidiu procurar um serial killer pelo que conta centenas de pessoas? Tipo, ao longo de anos e anos e anos? A mulher ela foi na televisão contar e mesmo assim ninguém se incomodou de ir pesquisar essa história. Tipo, ela narra que o pai dela matou várias e várias pessoas. Ainda tem um lance de possessão no final, mas tipo, não parece ser verídico isso. Tudo bem, você falar pra mim que seu pai matou uma pessoa e ninguém nunca ficou sabendo disso. Mas da forma que ela conta, tipo, o pai dela matou várias e várias pessoas. Não foi 10, tá mais pra casa das centenas. E tipo,
de boa, todo mundo sabia e ninguém se importava, fica com uma cara meio de fake. Assim você pode concordar comigo. Mas, mesmo achando que pode ser fake algumas histórias, a parte da dramatização é muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Tipo, vai tendo a narrativa, vai tendo os personagens. Todas as histórias são bem produzidas, os atores são bons. Os efeitos são bons. É tipo, é realmente um filme, tudo aquilo ali. A qualidade é de primeiro mundo. Só que, se você achar que as histórias são meio fake, eu não sei se vai ter o mesmo impacto se você achar que elas são totalmente verídicas. Eu acabei tentando assistir cada episódio como uma história separada, porque na verdade é. Então teve algumas histórias que eu botei mais fé do que outras que eu não botei. Mas o importante acaba sendo a maioria das histórias acaba com um final nem trágico, é triste, porque você não vê uma solução. Principalmente o último, que eu acho que acaba sendo o mais pesado deles. As histórias têm a sua história, claro, mas elas sempre acabam negativo. Tem uma ou duas que acabam de uma forma positiva, sabe? Você vê uma solução, mas a maioria não. Sinceramente, assiste o primeiro episódio. Se você gostar dele, continua, porque a obra não vai melhorar nem piorar. Todos mantêm basicamente o mesmo nível. Então, gente, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Atualmente temos Instagram, que é a mesma coisa, Tempo de Tela. Qualquer coisa podem comentar, compartilhar, curtir. Essa parada aí de sempre. Então, quase chegando a 300 inscritos. Até depois.